Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos dar continuidade na aula de hoje, a citologia. Faremos a parte 3, o terceiro momento dessa aula, que é dividido em 4 momentos. Na primeira parte, nós falamos sobre a introdução à citologia, a questão de microscopia e também dos envoltórios celulares. Na segunda parte, nós dividimos a aula em 2 momentos, que foi sobre a questão das organelas do citoplasma da célula. E nesse terceiro momento nós vamos falar de 2 organelas especiais, que elas têm um trabalho muito importante para as células, que é a mitocôndria e o cloroplasto. Mitocôndria nas células animais e vegetais e o cloroplasto exclusivo das células vegetais. Então vamos falar sobre o metabolismo energético. Na aula de hoje a gente vai ver muito de química. Lembrem que a química é uma ciência muito importante para a biologia, elas andam como se fosse um casamento. A biologia e a química, elas estão sempre trabalhando em conjunto. A gente vai falar um pouquinho sobre reações químicas, sobre a fotossíntese, a quimiossíntese, a respiração celular e a fermentação. Para iniciar nossa aula, a gente sempre começa com um textinho. Pense nisso. Olha lá. Sabemos que o Sol é a fonte direta e indireta de energia para a maioria das formas de vida do planeta. Praticamente todo o oxigênio necessário para a respiração deriva da fotossíntese, processo que está em primeiro plano para a manutenção da vida na Terra. Plantas realizam também a respiração celular, do mesmo modo que os animais. É nas células dos seres vivos que se dá o metabolismo energético. Observando a perereca, tá ela aqui, ó, tem logo 2, né? Observando a perereca sobre uma folha nesta fotografia, podemos não perceber a dependência do animal em relação à planta. No entanto, ele precisa dos produtos da fotossíntese para viver. A perereca da fotografia tem cerca de 1,5 cm de comprimento. Aí aquelas perguntinhas para iniciar que a gente lá na nossa aula do Google Meet trabalha com mais propriedade. Existe uma crença popular de que as pessoas não devem dormir em quartos com plantas, pois há o risco de asfixia. Você acredita que isso pode acontecer? Por quê? É comum ouvirmos dizer que não podemos usar roupas impermeáveis por muito tempo porque a nossa pele precisa respirar. Você concorda? Qual é o seu conceito de respiração? Justifique sua resposta. A respiração é o único processo do metabolismo energético que ocorre na espécie humana. Sim ou não? Justifique. E responda usando exemplos. Ocorrem reações químicas nas células de uma planta? E nas células de um animal? E em uma bactéria? Onde acontecem essas reações químicas dentro dessas células? Por que acontece? Então, antes da gente continuar esse vídeo, você pode dar uma pausa e responder inicialmente essas 4 questões. No final da aula, você volta para elas e responde novamente para rever algum conceito que você talvez possa ter se enganado. Gente, iniciando, a gente sabe que toda reação que acontece dentro do nosso organismo é, de certa forma, ou de uma forma bem explicável, bem biologicamente e quimicamente falando, é uma reação química. Então, as reações que acontecem dentro das nossas células, para nos dar essa energia, o metabolismo energético, tá? O que acontece dentro da gente a gente chama de metabolismo. E esse metabolismo tem uma função muito importante, que é nos dar energia. Isso acontece através de reações químicas. Essas reações químicas estão relacionadas entre si, tá? E dependem de um acoplamento de uma reação com a outra. Elas vão se juntando, não é uma reação isolada da outra, é um conjunto de reações que a gente chama de acoplamento. E tudo isso vai resultar em algo muito importante para a gente, tanto para os animais quanto para as plantas e todos os outros seres vivos, fungos, bactérias, protistas, tá? E até mesmo para vírus também. Tá? Então acontece a formação de um pacote energético, uma bomba energética chamada de ATP. Gente, inicialmente esse metabolismo energético é um processo de transformação. Lembrem que na química a gente chama de transformação todo tipo de reação. Tá? Então, transformação, fenômeno e reação é a mesma coisa. Então, esse processo de transformações de energia por meio de uma síntese ou degradação de moléculas orgânicas é o que a gente chama de metabolismo energético.
Síntese é a construção, tá? Então, dentro do nosso organismo, algumas moléculas vão sendo construídas. A gente chama isso de síntese. A degradação é quando essas moléculas vão sendo quebradas, né, em pedaços menores para nos dar essa energia também. Sempre lembrem que numa reação química, os reagentes se transformam em produtos. A gente tem até aqui uma imagenzinha, ó, reagente, a glicose e o gás oxigênio. Os produtos formados, água e gás carbônico. Então, essa reorganização das moléculas, dos átomos das moléculas, para formar novas moléculas, a gente chama de reação química. E a gente já fez até uma atividade com isso, com alguns botõezinhos que eu coloquei um vídeo, alguns vídeos atrás, tá? Então é só dar uma olhada. Outra coisa importante, essas reações, elas podem ser endergônicas ou exergônicas, biologicamente falando. Na química, a gente vai chamar elas de reações endotérmicas e exotérmicas. Uma tem a ver com o ganho de energia e a outra com a liberação. Endo ganha, exo libera energia. Tá? Então, as reações endergônicas, elas estão relacionadas com o ganho de energia para a formação de algumas moléculas dentro do nosso organismo, que a gente chama de anabolismo. Tá? Elas recebem energia. Os reagentes são menos energéticos do que os produtos, tá certo? Nas reações exergônicas, né, libera energia, a gente vai ter aí o catabolismo acontecendo. Os reagentes são mais energéticos. Aqui eu coloquei até os gráficos ao contrário, né, porque eles vieram nessa ordem onde eu pesquisei. Então a gente tem aqui, ó, reagentes, produtos. O reagente com mais energia do que o produto é uma reação exergônica. Eu tenho muita energia, libero essa energia, fico com pouca energia. Olha a energia aqui sendo liberada. Numa reação endergônica, os reagentes têm menos energia que os produtos. Então, ela ganha energia, o reagente ganha energia para formar produtos. Endergônica, tá certo? No caso de uma reação exergônica, a gente tem como exemplo aqui, ó, a glicose se juntando com oxigênio, formando gás carbônico e água. E numa reação endergônica, a gente tem o gás carbônico se juntando com a água, formando glicose e oxigênio. A fotossíntese é, portanto, esse processo endergônico, né? Onde o gás carbônico é transformado em oxigênio, uma relação bem direta. E a respiração que acontece dentro das células é um processo exergônico, onde eu tenho a glicose, que a gente vai comer os alimentos, vai transformar ele em glicose, né, em moléculas menores, ele vai ser transformado em gás carbônico através da respiração, tá bom? Gente, lembre que eu falei para vocês que essas reações não acontecem isoladamente, tá? Existem várias reações para a gente chegar nisso. Essa reação que a gente fala sempre é como se fosse um resumo da reação completa, tá? Mas a reação completa no nosso corpo a gente chama de acoplamento de reações. Esse acoplamento de reações faz com que a gente aproveite a energia de uma reação sem liberar muito calor. Porque para a reação acontecer, como a gente fala, aconteceu, o calor liberado era muito grande. E isso mata as nossas células, elas não conseguem sobreviver. Então há pequenas reações intermediárias, tá, que vão acontecendo. E isso vai liberando calor aos poucos. Uma participação de uma substância comum nessas reações para formar o ATP, que é a adenosina trifosfato, que é um nucleotídeo, tá certo? Esse ATP ele vai armazenar energia e depois ele vai liberar essa energia por hidrólise. Então, o ADP, que é um componente menos energético que ele, ganha um grupamento fósforo, aumenta sua carga energética, então ele armazenou energia, e depois ele libera essa energia através da quebra desse ATP, promovendo as reações endergônicas. Ele funciona como uma reserva energética na nossa célula. Aqui a gente tem um esquemazinho mostrando, tá? Uma reação endergônica, tá certo? E uma reação exergônica.
ele está com muita energia, olha o pezinho aqui, ele libera essa energia. Tá? E aqui ele não tinha energia e ele passa a ter essa energia. E aqui nós temos o ADP virando ATP, né? Nós temos lá a substância, a moléculazinha com P, essa estrutura aqui, que é o ADP, ele rouba esse fósforo, tá? Depois se transforma em ATP e volta e esse ciclo continua. Então, são reações de acoplamento, tá certo? Gente, esse ATP é um nucleotídeo formado por uma molécula de adenina, uma molécula de açúcar ribose, que é a adenosina, e 3-fosfato, que é o grupamento P. Tá ele aqui, ó, adenina, ribose e os fosfatos. Se ele tiver um fosfato, adenosina monofosfato, AMP. Se ele tiver duas, ADP, D de 2. E 3, ATP. Tá aqui ele resumido. Esse grupo adenosina ligado a 1P, como eu falei, AMP, 2P, ADP e 3P, ATP. Aqui está a molécula, né, a estrutura, a fórmula estrutural dessa molécula. Aqui a fórmula estrutural resumida. E aqui a gente tem a fórmula molecular, mostrando os átomos que compõem essa molécula, tá? Gente, a função desse ATP nas reações acopladas é a seguinte. Para que essa combustão que acontece na nossa célula, ou a liberação de energia, não seja muito rápida. Essa combustão, se ela não for dentro do corpo, ela pode acontecer rapidamente. Libera uma energia muito forte, muito calor e mataria a célula. No caso da gente, ser humano, e dos seres vivos, de um modo geral, essa combustão é liberada gradativamente, através da síntese do ATP, que vai gerar menos calor. Então, a gente tem dois gráficos mostrando isso. Ó. Numa combustão normal, é isso aqui que acontece. Reagentes viram produtos. Pá! Rapidinho. Numa combustão dentro das células biológica, isso vai acontecendo em escadinha. Tá perdendo energia aos poucos. Então, essa combustão é menos violenta. Gente, toda essa reação, ela acontece por causa de algumas estruturas moleculares químicas que são chamadas de transportadores de hidrogênio, tá? Quando a gente diz que houve essa perda de energia ou essa síntese de energia, né, o acúmulo de energia ou a liberação, isso tudo acontece porque elétrons são levados para um certo local da célula para ir juntando energia ou são liberados. Isso acontece porque alguém está levando esses elétrons. Esses elétrons são levados, tá, por transportadores de elétrons, também chamados de transportadores de hidrogênio. Tá bom? Então, o que é que acontece? A gente tem 3 transportadores principais. O NAD, o NADP e o FAD. Tá? Essas estruturas são chamadas de nicotinamida, adenina dinucleotídeo, NAD, que tem a ver com uma vitamina, tá? Que é a vitamina nicotinamida. O FAD, a flavina adenina dinucleotídeo, também com outra vitamina. E o NADP apresenta, com algo a mais, o fosfato ligado a ele. Essas substâncias, elas estão com maisinho, ó, normalmente. Elas vão reduzir e vão oxidar a outra substância, num tipo de reação que a gente chama de oxirredução. Essas reações acontecem através da transferência de elétrons. Vocês vão aprender mais sobre isso lá na química, tá bom? Então, essa oxirredução vai acontecer a perda de elétrons. Quem perde elétrons oxida, tá? E libera energia. E vai haver, obviamente, se alguém perde, outro ganha. Um ganho de elétrons. Quem ganha elétrons, a gente diz que ele reduziu, tá? Incorpora essa energia. Dentro da célula, isso acontece o tempo todo, envolvendo essas estruturas, principalmente o cloroplasto para fotossíntese e a mitocôndria para a respiração. Tá bom, gente? Então, essas substâncias orgânicas, elas vão ser degradadas ou sintetizadas, como a gente já comentou. Vai haver a liberação de elétrons muito energéticos e átomos de hidrogênio, que serão capturados por essas substâncias que são transportadores de hidrogênio. O NAD, o NADP e o FAD. Tá? Eles vão atuar em processos distintos. Eles não vão todos atuar da mesma forma. Cada um faz a sua função. Tá? O NAD,
ele vai atuar no catabolismo, por exemplo, na fermentação e na respiração. O NADP atua no anabolismo, na produção de moléculas, como na fotossíntese e na quimiossíntese. E o FAD vai atuar no catabolismo, que é algumas etapas da respiração, ele vai estar envolvido. Esses transportadores, quando eles transportam hidrogênio ou elétron, eles se transformam em NADH, tá? É a forma reduzida, NADPH ou FADH2. Vamos falar dos processos agora. O primeiro processo é o processo de fotossíntese. Tá? A gente vai falar dentro desse processo, tanto da fotossíntese como da quimiossíntese. Tá? É realizado pelas plantas e por outros seres vivos também, como a gente vai ver. É o principal processo autotrófico de síntese. Autotrófico é a produção do seu próprio alimento. Tá bom? Quem é que faz? Seres clorofilados, como plantas, alguns protistas, algumas bactérias que são fotossintetizantes e as cianobactérias. Como é que ocorre esse processo? Ele vai pegar o gás carbônico liberado no ambiente, água através das raízes e produzir gás oxigênio e carboidratos, exceto nas bactérias fotossintetizantes. Tá certo? Então, esses carboidratos normalmente é a glicose. Tá? Ele é aqui, ó, o processo. Gás carbônico, água, produz glicose e oxigênio, além de liberar a molécula de água também. Tá certo? Tudo isso depende da energia, né? A energia da luz solar, principalmente. Em que condições vai acontecer isso? Na presença dessa luz solar e também na presença de uma estrutura chamada clorofila, que está dentro dos cloroplastos. Tá? A fotossíntese oxígena acontece nos eucariontes e nas cianobactérias. Essa fotossíntese oxígena é a produção de um carboidrato chamado gliceraldeído, que é uma triose com 3 carbonos, tá? Gás, oxigênio e água. 2 trioses formam a glicose. Então, aqui na reação, a gente mostra normalmente a glicose. Mas o que se forma são 2 trioses que depois se unem formando a glicose. Tá? Esse ciclo é muito importante para a vida. Lembrem disso. Essa origem do oxigênio e a fotossíntese bacteriana é muito importante a gente entender também. Tá? Ali a gente viu nas plantas como é que acontece. Nas bactérias, tá? Em eucariontes e cianobactérias, esse oxigênio, tá? Que a gente tem e essa reação, ela acontece por causa da água e não do gás carbônico. Esse oxigênio que a gente produz através da fotossíntese, ele não vem do gás carbônico, que é o que a gente às vezes acha. Né? A planta pega gás carbônico e forma oxigênio. Não é o gás carbônico que se transforma em oxigênio. É, na verdade, a água que a planta pegou que se transforma em oxigênio. Quem descobriu isso foi Cornelius Van Nieuw, em 1930. Tá? Até então acreditava-se que a planta pegava o gás carbônico e transformava em oxigênio. Mas o oxigênio não provém do gás carbônico, do CO2, mas do H2O, da água. Tá? As sulfobactérias púrpuras, que são bactérias vermelhas, não produzem oxigênio. Então, por isso ele ficou intrigado. Tá? Eles fazem uma fotossíntese chamada anoxígena, onde não há produção de oxigênio. Eles produzem enxofre. Através dessa reação aqui, ó, eles pegam gás carbônico, ácido sulfídrico, a presença da luz e da bacteriofila formam o CH2O, tá? Que é como se fosse a glicose dela, vamos dizer assim, água e enxofre, tá certo? Então, essa equação, aí a gente tem a formação da glicose e do enxofre, no caso dessas bactérias. Numa reação genérica, a gente teria isso aqui acontecendo, ó. Esse Azinho pode ser o oxigênio ou pode ser o enxofre daqui. Então, o oxigênio que a gente produz através da fotossíntese vem, na verdade, da água e não do gás carbônico. Isso foi confirmado em 1940 por um experimento com isótopos de oxigênio pesado, que é o O18. A
o número de massa dele, a massa desse elemento, que a gente está vendo lá na química, vocês lembram disso, né? Então, esse oxigênio, eles colocaram átomos de oxigênio pesado no experimento, na água, tá? Numa reação química que eles fazem em laboratório, e quando foram ver a reação, o que estava presente no oxigênio lá estava vindo da água e não do gás carbônico. Gente, outra coisa importante para que aconteça a fotossíntese é a presença da luz e de alguns pigmentos fotossintetizantes. Só lembrando uma coisa para vocês. A luz ela é decomposta, né, quando ela passa num prisma, em um espectro visível, que é o que a gente vê. Mas existem outros espectros de comprimento de onda da luz. Tá? Essa radiação solar vai ter vários comprimentos de onda e a gente só consegue ver a luz visível, que é a luz branca. No caso das plantas, elas apresentam dentro do corpinho delas pigmentos fotossintetizantes, que vão ser especializados em captar essa energia luminosa, tá certo? Então, esses pigmentos absorvem e refletem alguns comprimentos de onda, e no caso das plantas, a gente vai ter a clorofila A e B e os carotenoides, tá? Que vão refletir, no caso da clorofila A e B, a luz verde, e dos carotenoides refletem a luz alaranjada, a amarelada e a avermelhada. Então, esse espectro de luz aqui. Todo outro espectro não vai ser jogado fora, tá? Que é o caso de refletir. Então, a planta segura aquilo dali. Então, a fotossíntese, ela acontece, observando-se nesse gráfico, nesse comprimento de onda aqui, ó, principalmente. Observem que o gráfico maior, tá? Onde absorve esse comprimento de onda na questão mais azulada e mais avermelhada. Então, a fotossíntese ela é mais produtiva quando a planta é colocada, por exemplo, sobre efeitos de luz azul e vermelha, tá bom? Esse espectro de ação fotossintética está relacionado à taxa de fotossíntese, que é essa segunda linha, em função do comprimento de onda, que são as primeiras linhas do primeiro gráfico. As clorofilas são pigmentos mais importantes na planta, absorvem a luz azul e a luz vermelha. Então, elas seguram a luz azul e vermelha e isso faz com que a taxa fotossintética seja maior, tá? A localização desses pigmentos nos eucariontes fica em tilacoides dos cloroplastos, que a gente viu já na aula passada. São como se fossem moedinhas uma em cima da outra. E nos procariontes fotossintetizantes vão ficar em membranas que ficam organizadas dentro da célula, tá, dos procariontes, como se fosse um labirinto. Aqui a gente tem um experimento, né, feito em laboratório, que a gente pode até fazer depois também, que é colocar a planta na luz branca, na luz azul e na luz vermelha, para observar o crescimento dela, o desenvolvimento dessas plantas nas três formas de luz. Tá bom? Então tem um textinho, vocês leiam aí, dê uma pausa no vídeo, leia esse texto e faça a discussão, elabora uma explicação para essas observações. Gente, as etapas da fotossíntese são duas. A primeira etapa é chamada de fotoquímica ou fase clara e a segunda etapa química ou fase escura. O que acontece nessas etapas? Ocorrem várias reações agrupadas em etapas interligadas, que são as fases clara e escura. A fase clara, ela precisa da energia luminosa, da participação da luz. Vai acontecer nos tilacoides, que são essas estruturas aqui, ó, que é como se fossem moedas, uma em cima da outra, dentro do cloroplasto, tá? Com a participação dos pigmentos fotossintetizantes que a gente falou, a clorofila A e B e os carotenoides. Dois conjuntos de reações acontecem. Nessas reações acontece a fosforilação do ADP. Lembra do ADP, que vira ATP? Porque pega um fósforo. Chama esse processo de fosforilação. Tá? Acontece, nesse caso, um esquema de reações que é chamado de fotossistema 1 e 2. E essa reação começa quando um complexo de estruturas, chamado de complexo antena, dentro desse cloroplasto, tá ele aqui, ó, nós temos algumas estruturas, algumas clorofilas especiais, que vão receber essa luz, tá, dando início aos fotossistemas 1 e 2. E depois acontece a quebra da água, a fotólise da água. Então esse complexo antena pega a luz, capta a luz,
envia para um centro de reação, que está aqui no meio, que é um par de clorofilas A. E esse par de clorofilas A aproveita essa energia mais eficientemente. Essas clorofilas A podem ser chamadas de dois tipos. P700, porque elas absorvem a luz no comprimento de onda de 700 nanômetros, tá? Que formam o fotossistema 1. E as clorofilas A P680, que absorvem a luz no comprimento de onda de 680 nanômetros, que formam o fotossistema 2. Como é que funcionam esses fotossistemas? Primeiro, forma-se uma cadeia de transportes de elétrons, com perda gradativa de energia, nesses fotossistemas. Tá? Forma-se ATP, e os elétrons retornam através de um processo chamado fosforilação cíclica. Então, o ATP é formado e o elétron volta. Forma ATP, o ADP leva o elétron, volta. Leva o elétron, volta. Então, isso é cíclico o tempo todo. Tá? Outra forma de fosforilação acontece quando os elétrons do fotossistema 1 são capturados pelo NADP+, e esse NADP+, é reduzido para o NADPH, tá? E ele não retorna. Eles são repostos pelo fotossistema 2. No fotossistema 1, há a fosforilação cíclica. No fotossistema 2, não. Tá? Nesse caso, os elétrons, ao serem excitados, são captados e perdem energia gradativamente, formando ATP, voltando às clorofilas P700. As clorofilas P680 recebem os elétrons da quebra da água, que a gente chama de fotólise, tá? Dessa água, que também libera íons de hidrogênio. Nesse processo vai se formar ATP e o NADPH, né, que ele vai reduzir, que a gente chama de fosforilação acíclica, porque envolveu outros processos e não foi algo que voltou rapidamente esse ADP para dar continuidade ao processo. São produtos dessa etapa da fase clara ou fase fotoquímica, a liberação de oxigênio pelo cloroplasto, a utilização do NADPH, do H+, e do ATP na próxima etapa, que é a etapa química. Nessa etapa química, o que é que vai acontecer? Ela é chamada de fase escura. Ela não precisa da participação direta da energia da luz, da energia luminosa, mas precisa que tudo tenha acontecido na primeira fase. Então, ela precisa da luz indiretamente. Ocorre nos estromas, que é dentro dos tilacoides, tá? Dos cloroplastos, e ocorrem reações de fixação do carbono, presentes no gás carbônico, que participa de reações no ciclo das pentoses. Isso foi descoberto em 1940 por Calvin e Benson, que é chamado de ciclo de Calvin. Nesse ciclo, como a gente viu aí, há uma fixação do carbono do gás carbônico. Então, como é que isso acontece? Primeiramente, no ciclo de Calvin, chamado de ciclo C3, não são todas as plantas que fazem esse tipo de ciclo. Existem as plantas C4 e CAN, tá? Que a gente tem um texto que será enviado para você ver mais um pouquinho sobre isso. Mas no ciclo C3, como é que acontece? O gás carbônico entra, se une à ribulose bifosfato, que a gente vai chamar aqui de RUBP, que está lá no estroma. E isso vai formar um composto de 5 carbonos, uma pentose. Tá? Esse carbono vai ser fixado sob a ação de uma enzima chamada rubisco. Vai se formar aí moléculas instáveis de 6 carbonos, que são quebradas em moléculas de 3 carbonos, que é o PIGA, que é o fosfoglicerato. Fosfoglicerato, tá? Essas plantas com esse ciclo vão ser chamadas de plantas C3. Então a gente tem aqui o ciclo acontecendo. Vai carboxilar, vai se formar o PGA, ou PIGA, tá? E depois vai acontecer a redução dessas substâncias e depois a regeneração. Esse PIGA vai receber energia do ATP e do NADPH, que foram produzidos na etapa anterior, e vai originar o gliceraldeído fosfato, que é o PIGAL, com 3 carbonos. Parte vai ser usada para recompor a RUBP, reiniciando todo o ciclo para dar continuidade na produção de energia. Parte é usada na síntese de glicose e de outros carboidratos, que serão usados como energia e na produção de aminoácidos e ácidos graxos. E parte desse PIGAL, desse gliceraldeído fosfato, fica no cloroplasto
e outra parte vai para o citosol. A parte que foi para o citosol pode virar glicose e ser usado na respiração celular das mitocôndrias, tá? O que sobra vira sacarose. A sacarose sai das folhas, vai pelos vasos condutores de seiva elaborada, tá? E chega nas células fotossintetizantes. Vai ser usada na respiração celular dessas células que não fazem fotossíntese, como na raiz e no caule. O excesso dessa glicose vai ser armazenado como amido ou é usado como celulose. E no cloroplasto, esse gliceraldeído fosfato, pigal, não usado no ciclo, é convertido em amido no período com luz. E na falta de luz, ele vai ser quebrado em sacarose, tá certo? Dando energia para essa célulazinha vegetal. Então a gente viu aí o processo de fotossíntese. Bem, no processo de quimiossíntese vai acontecer algo muito, não diria parecido com a fotossíntese, mas seria algo que não utiliza a luz diretamente. Não vai usar a luz, vai usar outros compostos químicos, tá? É muito utilizado por bactérias que vão fazer a seguinte reação química para produzir sua energia. Então, eles vão realizar a quimiolitoautotrofas. São as bactérias que fazem esse tipo de reação, ou quimiosintetizantes. Elas pegam gás carbônico, pegam água e o ácido sulfídrico e transformam em um carboidrato, que é o açúcar, tá? Enxofre e água. Existem 3 tipos básicos de bactérias que fazem esse processo. As ferrobactérias, que oxidam compostos de ferro, captando energia e produzindo sua matéria orgânica. As nitrobactérias, que fazem isso através da oxidação de íons amônio e nitrito, que tem o nitrogênio, captam essa energia e sintetizam a matéria orgânica. As 2 principais bactérias que a gente tem aí são os gêneros Nitrosomonas e Nitrobacter, que vivem no solo e participam do ciclo do nitrogênio, que é importante para as plantas, para fixação e liberação de nitrogênio. E as sulfobactérias, que oxidam o ácido sulfídrico das fontes termais submarinas, captando essa energia e produzindo sua matéria orgânica. Gente, falando agora um pouquinho sobre o terceiro processo de obtenção de energia no metabolismo dos seres vivos, que é a respiração. É um mecanismo intracelular, é um processo de síntese de ATP, de produção de energia, que envolve cadeia respiratória. Vamos lá. A respiração tem as seguintes características. Existem 2 tipos, a anaeróbia e a aeróbia. Anaeróbia, o aceptor final de hidrogênios na cadeia respiratória não é o oxigênio. Pode ser um sulfato ou um nitrato. Na respiração aeróbia, o aceptor, quem pega os elétrons no final da reação toda, que a gente chama de cadeia respiratória, é o oxigênio. Na questão anaeróbia, a gente vai ter as bactérias desnitrificantes, que estão presentes no solo. Elas realizam esse processo na ausência de oxigênio, principalmente em pântanos, ou locais muito encharcados, o solo muito encharcado, que o oxigênio não consegue penetrar. O gás oxigênio, lembrem disso. Então, um exemplo são as pseudomonas dinitríficas, que vão pegar a glicose e o trióxido de nitrogênio e vão produzir gás carbônico, nitrogênio e água, além de energia. Então, elas liberam gás nitrogênio. Na respiração aeróbia, vai acontecer nos procariontes, nos protistas, fungos, plantas e animais. Tá? Em todos os seres vivos acontece a respiração aeróbia. E a gente vai focar nesse tipo de respiração, que é o que acontece com a gente, com as plantas, né? Nela, a glicose é degradada, se unindo com o oxigênio, em gás carbônico e água. Os 2 principais produtos. São 4 etapas que acontecem nessa respiração aeróbia. A glicólise, tá? Onde há a quebra da glicose, a formação do acetilcoenzima A, que é um composto importantíssimo para o ciclo continuar, o ciclo de Krebs, que foi descoberto por um cientista chamado Krebs, e a cadeia respiratória. Tá? A glicose não depende do gás oxigênio para ocorrer, tá certo?
As etapas dos seres vivos, como é que acontece dentro de cada ser vivo? No caso dos procariontes, as 3 primeiras etapas ocorrem no citoplasma e a cadeia respiratória ocorre na face interna da membrana plasmática. Nos eucariontes, que é o nosso caso, a glicólise ocorre no citosol, tá? Fora da mitocôndria, dentro da célula, e as outras etapas acontecem dentro da mitocôndria. Então, bora lá para as 4 etapas. Na primeira etapa, a glicólise, a gente vai ter o seguinte: a glicose, que é um composto de 6 carbonos, tá? Ela vai ser quebrada em 2 compostos de 3 carbonos, que é chamado de pigal. A gente falou dele lá na fotossíntese, tá? Que é o gliceraldeído fosfato. Então, esses 2 compostos vão ser fosfatados, tá? Ficando com 2 fósforos, e vai perder hidrogênio. O NAD vai lá e rouba o hidrogênio dele e joga um fósforo, uma troca. Tá formando aí um composto de 3 carbonos com 2 fósforos. O ADP rouba os 2 fósforos, tá? 2 ADP roubam o fósforo e deixam um composto chamado ácido pirúvico sem o fósforo. Tá? Então a gente formou aí, ó, 4 ATP. Só que para essa reação ser iniciada, ela precisa de 2 ATP sendo gastos. Tá? Então o saldo dessa reação é de 2 ATP. Tá certo? Então como é que vai acontecer? A glicose é quebrada em 2 piruvatos, tá? 2 ATPs ativam essa reação, libera-se hidrogênio e energia, que a gente viu aqui, tá? A liberação de hidrogênio e de energia. Os hidrogênios se ligam aos transportadores, que é o NAD+, tá? E vai formar aí o NADH mais H+. Essa energia é liberada na forma de ATP, formando 2 ATP de saldo, como eu disse para vocês. O piruvato vai ser esse composto, o ácido pirúvico, é um composto-chave para dar início aos próximos processos da respiração, formando gás carbônico e água. Nos anaeróbios, isso vai originar a fermentação. O que muda é a presença do oxigênio, do gás oxigênio na reação. Se tiver gás oxigênio, respiração. Se não tiver, a gente vai ter lá a fermentação. Tá? Na segunda etapa, acontece a formação do acetil-CoA, acetilcoenzima A. Esse ácido pirúvico, lembrem que foram 2, então isso acontece duplamente dentro da célula. Esse ácido pirúvico, ou piruvato, ele vai ser descarboxilado, vai perder gás carbônico. Ele entra na matriz da mitocôndria, é transformado em acetil, que é uma molécula de 2 carbonos, tá? Essa molécula de 2 carbonos vai ser roubado o hidrogênio dele para se ligar à coenzima A. Então, libera-se gás carbônico, hidrogênio, e o acetil se combina com a coenzima A. Tá ela aqui, ó, coenzima A entrando no processo. Quando isso acontece, forma-se a acetilcoenzima A, que é um produto importante, tá, para acontecer o resto do processo. Esse acetilcoenzima A vai entrar no ciclo de Krebs. Entrou no ciclo de Krebs, terceira etapa. Esse ciclo foi elucidado em 1953 por Hans Adolf Krebs, tá? Também chamado de ciclo do ácido cítrico ou dos ácidos tricarboxílicos. Esse acetilcoenzima A, tá ele aqui, ó, vai se ligar a um composto de 4 carbonos, tá certo? Formando um composto de 6 carbonos. Ele vai perder gás carbônico e os transportadores vão roubando hidrogênio, tá? Olha aqui, vai perdendo gás carbônico e os transportadores roubam hidrogênio. O ADP rouba o ATP nesse processo, tá? O ADP rouba o fósforo, formando o ATP, ganho de energia, formando um composto intermediário de 4 carbonos. Os transportadores roubam mais hidrogênio, formando outro composto intermediário de 4 carbonos, que será roubado mais hidrogênio dele. Então, vai se perdendo carbonos, tá, na forma de gás carbônico, como a gente viu aqui, e também os hidrogênios vão sendo captados pelo NAD+, e pelo FAD, formando o NADH e o FADH2. Tá? Eles aqui, ó. Tá?
libera-se ATP, como a gente viu, e ao final vai se formar um composto de 4 carbonos que se liga novamente à acetilcoenzima A, dando início ao ciclo todinho. Todo gás carbônico liberado nessa respiração vem da formação do acetil e do ciclo de Krebs. Na quarta etapa, a gente chama ela de cadeia respiratória. Nessa etapa, o que é que vai acontecer? Nas cristas mitocondriais, que são as dobrinhas da mitocôndria, esses hidrogênios e esses elétrons que foram roubados vão perder a energia deles de forma gradativa. Por isso que a gente chama também esse processo, essa etapa, tá, de fosforilação oxidativa. Ela aqui, ó, a fosforilação oxidativa, porque ela vai acontecendo oxidando aos poucos, tá? Uma queda gradativa. Os NAD e os FAD entregam os hidrogênios para o gás oxigênio, tá? Aqui, ó, NAD e FAD entregando os elétrons e os hidrogênios e voltando na forma oxidada. Então vai se oxidando aos poucos. E no final a gente tem a formação da água e o gás oxigênio é oxidado. Esses hidrogênios que foram sendo perdidos, há uma queda gradativa dessa energia, vai se formando um complexo de energia, vamos dizer assim, que passa por uma enzima, que é a ATP sintase, que acelera esse processo, dando energia, formação de ATP. Tá? Esse processo todinho aí, esses elétrons que foram sendo perdidos, vão sendo captados por transportadores proteicos intermediários chamados de citocromos. Esses citocromos têm esse nome por causa da cor deles, que pode ser em relação a dois componentes, o ferro ou o cobre, que dão essa coloração a eles. Vão transportar os elétrons, formar água, ATP, como a gente viu, e o oxigênio vai reduzir, participando diretamente dessa etapa, mas está presente na anterior. Tá? Na falta de oxigênio ocorre a glicólise, a primeira etapa, e segue-se para a fermentação, que é o que acontece nos músculos e em alguns organismos. Nessa etapa da respiração celular, um NADH forma 3 ATP, lembrando que isso acontece várias vezes, a gente vai multiplicar por 10. Um FADH2 forma 2 ATP, a gente multiplica por 2, tá? E a gente vai ter um total aí de 34 ATPs formados. Somando-se o saldo de 2 ATP lá no início da glicólise, 2 ATP no ciclo de Krebs e um total de 38, somando com esses 4, 4 mais 34, 38. Né? 34 aqui. Nos músculos esqueléticos, e lá no cérebro a gente vai ter um saldo menor de 36 ATP, porque a gente gasta um ATP para dar início a todo o processo do NAD para entrar na mitocôndria. E nos procariontes a gente permanece com 38. Alguns estudos atuais indicam que há uma diferença aí nesse saldo, que ficaria entre 30 e 32 por causa do gasto de energia utilizado para os processos acontecerem. Aqui a gente tem um resumo de todo esse processo da respiração aeróbia. Tá? É bem complexo, como vocês viram, mas não é difícil. Tá? A gente tem lá, ó, a glicose quebrada em piruvato, libera-se ATP e NAD, e também hidrogênio. Coenzima A é formada, libera gás carbônico, NAD e hidrogênio. Entra no ciclo de Krebs, que acontece 2 vezes, liberando ATP, gás carbônico, FAD, NAD e 6 hidrogênios. Entra na cadeia respiratória, há uma queda gradativa de energia, liberando ATP e o oxigênio recebendo esses elétrons, formando água. Gente, o ciclo de Krebs também é chamado de encruzilhada metabólica. Por quê? Isso acontece. Eita, passei, deixa eu voltar. Por que isso acontece? Eu esqueci de botar as figurinhas, foi triste, né? Mas tudo bem. O que é que acontece aí? A gente pode ter outros nutrientes que podem ser utilizados como energia. O principal é o açúcar, tá? A glicose. Mas outros carboidratos podem ser utilizados, como a frutose e a galactose, tá? Gordura também pode ser utilizada como fonte de energia. Esses lipídios, principalmente os glicerídeos, são usados por células animais e vegetais como reserva. Vão ser quebrados e vão originar acetilcoenzima A, que vai ajudar no processo do ciclo de Krebs.
E aminoácidos também podem ser utilizados, tá? Como combustível fornecendo energia. O grupo amino vai se separar, excreta a ureia, tá? E esse composto vai dar origem a um composto intermediário lá dentro do ciclo de Krebs. As proteínas, em último caso, também podem ser utilizadas para essa encruzilhada metabólica, para o ganho energético, tá? Começando com proteínas musculares. Então, se a gente não se alimenta bem, a gente pode ter um consumo de tudo isso aí para formar energia no ciclo de Krebs. E, por último, as proteínas. Se a proteína for utilizada muscular, pode ser um processo irreversível, tá? Não é que aconteça obrigatoriamente, mas pode não ser mais reversível e a gente, mesmo que se alimente depois direitinho, o músculo pode não voltar a ter aquela tonacidade, aquela musculatura que a gente tinha. E para a gente concluir no processo de fermentação. É um processo anaeróbio de síntese de ATP, tá? Como a gente viu, acontece a glicólise e se não tiver o oxigênio participante, a gente vai ter aí a fermentação acontecendo. Não envolve a cadeia respiratória. O aceptor final de hidrogênios é um composto orgânico. Tá? O gás oxigênio seria letal para esses seres que fazem fermentação. Algumas bactérias vão fazer apenas a fermentação, outras fazem os dois. Elas fazem a respiração aeróbia e anaeróbia. Tá? Quando elas realizam só a respiração anaeróbia, elas são chamadas de anaeróbios estritos. Tá? Se elas fazem os dois, anaeróbios facultativos. Os anaeróbios estritos são bactérias que vivem em solos profundos, locais com teor de oxigênio chegando a zero, como a Clostridium tetani, que é causador do tétano. Os anaeróbios facultativos realizam a fermentação na ausência de oxigênio e respiração aeróbia na presença do oxigênio. Então, elas fazem os dois processos. Como, por exemplo, a Saccharomyces cerevisiae, que é uma levedura e outras bactérias que produz, né, nesse caso, essa levedura, a gente produz bebidas alcoólicas. A fermentação, a glicose é degradada em substâncias orgânicas simples, como ácido lático e álcool etílico. A gente chama a fermentação lática de quando a gente tem o ácido lático produzido e a fermentação alcoólica quando é o álcool etílico. O saldo total é de 2 ATP. É bem menos energético que a respiração. Tá? Então a fermentação ela é pouco energética. Ocorre no citosol da célula e anteriormente ocorre a glicólise. Como a gente falou, que é comum a fermentação e a respiração, com a formação de 2 piruvatos e um saldo de 2 ATP. Gente, a fermentação lática vai acontecer o seguinte. Está lá a glicose, que vai ser formado o ácido pirúvico e roubado 2 ATPs. Tá? O NAD vai transportar o hidrogênio formado nessa glicose. Está lá o NAD, ele vai se embora pegar esse hidrogênio. Tá? Forma-se o piruvato, que é transformado em ácido lático. Tá ele lá no finalzinho. Não há liberação de gás carbônico. É realizado por bactérias, protozoários, fungos e algumas células musculares. Na falta de energia, a gente pode produzir ácido lático, é o que dá cãibra nos músculos, por exemplo. Na falta desse oxigênio, o músculo produz ácido lático e de forma anaeróbia. Será convertido em piruvato e volta ao processo aeróbio depois. Tá? É usado na produção também de queijos, coalhadas e iogurtes. Na fermentação alcoólica, o piruvato vai liberar gás carbônico, formando um composto de 2 carbonos, que é o etanol, que sofre essa redução do NAD, originando álcool etílico, também chamado de etanol. Tá? Ocorre principalmente em bactérias e leveduras, como fungos. O Saccharomyces cerevisiae, que a gente falou agora há pouco, é usado na produção de bebidas alcoólicas, transformando suco de uva em vinho, suco de cevada em cerveja e o suco da cana-de-açúcar em álcool etílico, que é o etanol, após a destilação, usado como combustível na produção de aguardente, a cachaça. O levedo também é usado na fabricação do pão, onde armazena o gás carbônico ali na massa, forma bolinhas, a massa cresce, essas bolinhas ficam durinhas, tá? E se enrijecem. É isso, galerinha. É bastante coisa em metabolismo energético, eu sei disso. É uma aula bem pesadinha, mas é necessária para a gente entender o que acontece nos processos de ganho de energia dos seres vivos. Vocês ficam com 5 exercícios, tá? Cada exercíciozinho bem simples, na verdade eu acho que são 10. São 10.
né? Dessa vez, como a gente teve 2 semanas que eu não enviei alguma coisa mais pesadinha para vocês, ficam aí 10 quesitos que não são difíceis, tá? São quesitos que têm a ver com a aula de hoje, então tenham bastante cuidado ao responderem. Por hoje é isso. Na próxima semana eu envio a avaliação da segunda unidade, que já acabou. A gente já entrou na terceira unidade, mas a gente tinha que concluir esse tópico ainda da segunda unidade. Na terceira unidade a gente ainda continua com citologia, a parte 4, falando sobre o núcleo celular. Tá bom? Até mais.